A paz do Senhor, famílias. Amém. Quem não estava ontem, levante a mão. Eu sou Silvair da Andressa. E eu sou a Andressa do Silvair. E nós somos casados para sempre há 16 anos e 9 dias. E paz para toda a vida. Davi Vitória Radassa. Vai contando aí. De quem mais? Do Davi Joshua. Do Lucas Moisés. Da Rebeca Atza. Quem mais? E da Serena Elisa. E as famílias dizem amém. Amém. Para todos que sorriram aqui, esses jovens, adolescentes, que Deus dê em dobro para vocês. Receba nessa noite. Queridos, sente por um minuto que a gente precisa falar de algo, depois no final não vai dar tempo. Nossa gratidão a Deus pela vida do pastor Paulo, pastor Gisele, filhas, netos, genros. Deus abençoe vocês, prosperem muito suas vidas, ministério, a toda a liderança da igreja. Pastor que vai estar de aniversário terça, se eu soubesse, a gente te pedir para ficar com essas picanhas, isso é bom. Mais pastores, vice-presidentes, toda a diretoria da igreja, em especial o departamento da família, na pessoa do Abadi e da Josi, da Sara, do Felipe, toda a família de vocês, a liderança da família. Escolheram bem os palestrantes, né? Deus abençoe vocês, viu? Uma alegria estar aqui com vocês, Simone, esposo, todos vocês, esse coral abençoado. Que Deus prospere vocês. Estaremos em oração por vocês, porque o departamento da família é fundamental à igreja. A igreja é formada de famílias. Deus abençoe vocês, filho do pastor Tamar. Deus abençoe vocês e prospere. Pastel de ontem, que a gente começou a comer ontem e acabou hoje, estava muito bom. Agradecemos por esse e rogamos pelo próximo. Churrasco também, abençoado, foi muito bom mesmo. A toda essa maravilha, os irmãos aqui, as irmãs se vestem muito bem, né? Tem um bom gosto, vocês são bênção mesmo. Nossos amigos lá de Dois Irmãos, a sua excelentíssima esposa, Deus abençoe vocês. Estou aqui com a Bíblia que você me deu, viu? Está descascada de tanto eu usar, orando para Deus mandar novas. Tem tanta Bíblia na minha vida e comecei a colher. E o Rock que foi o primeiro a fazer isso. Durante muitos anos eu dei tanta Bíblia, comprava aquelas Bíblias de estudo, sabe? Deus mandava dar e eu dava. E agora comecei a colher essas Bíblias, está vindo muita Bíblia. E estou com a tua que você me deu, viu? Já ganhamos algumas almas com ela. Queridos, também é uma alegria ver aqui o meu amigo Rodrigo, esperando pelo próximo retiro. Esposa, filho. Leva um abraço para o meu amigo pastor Luiz Flávio, pastor Guilherme, pastora Maristela. Temos um carinho especial por eles e a todos vocês aqui nesta noite. Queridos, nesse dia tão especial, nós estamos vivendo um momento singular da igreja na face da terra, como que já foi falado. Jesus está voltando. E nós temos que usar todas as ferramentas possíveis para falar de Jesus. E eu e a Andressa, desde 2016, quando oramos a Deus e pedimos ferramentas diferentes para o reino, Deus tem nos dado muitas ferramentas. Nós vivemos uma época, e conversávamos hoje com a Abadi, que o povo, mais do que nunca, está perecendo por falta de conhecimento, que é o que a Bíblia fala lá no Antigo Testamento, que o povo perece por falta de conhecimento. Um conhecimento diferente, não um conhecimento aqui da terra, mas um conhecimento que vem do alto, que vem do céu. Um conhecimento que vem de Deus e que liberta, que transforma. João 1:1 fala que no princípio ele era o verbo. O verbo é palavra, a palavra é conhecimento. O conhecimento de Deus, que é Jesus, desceu para a terra e trouxe libertação para a humanidade. Então o conhecimento, quando vem de Deus, liberta. E desde 2020, quando tivemos uma revelação, que em um dos apartamentos que nós morávamos, abriu um canto e caiu muitos livros. E Deus tinha nos dado já alguns livros e a gente não conseguia publicar aqueles livros, porque o custo era muito alto. Mas Deus nos deu uma editora.
E alguns anos se passaram e a gente já lançou mais de 200 escritores. Em 28 de junho desse ano, estivemos em Dois Irmãos, estava vendo aqui os jovens. Lá nós lançamos um livro com os adolescentes e jovens, que relataram as suas experiências na adolescência com o Espírito Santo. A tua filha está nesse livro, né? Eles tinham um desejo de ajudar na obra missionária e não sabiam como. E aí Deus plantou esse projeto, a nossa editora entrou junto, Rock foi um dos patrocinadores, e está lá um livro que está evangelizando, porque os livros eles levam conhecimento. Ah, mas eu não gosto de ler, eu nem me compro, deixo lá, não tem problema, querido. Muitas vezes você não lê os livros que falam da Bíblia, de Deus, da fé, mas os seus filhos lá na escola leem livros que levam ao desencontro da fé que a gente acredita. Quem é pai, quem é mãe, levante a mão aqui. Você já foi numa biblioteca pública, escolar? Lá no final do livro tem um fichário. E você vê os livros que tem lá e você pega os fichários. Muitas vezes, os livros que os nossos filhos recebem como orientação para ler, são livros que fazem apologia ao ocultismo, ao feminismo e a tantos ismos que tem por aí, para tentar burlar a sua fé e as suas crenças. E Deus nos deu alguns livros. E o tema desse congresso é Família Legado. Eu lembrei que eu tenho um livro aqui, chamado Propósito e Legado, sobre o porquê você nasceu. Você sabe por que você nasceu? E sobre qual marca você quer deixar no mundo. É um livro que tem milhares de cópias vendidas, que tem abençoado ministérios de pastores. É um livro que traz propósito à luz da Bíblia e propósito à luz da ciência. É um livro que traz legado à luz da Bíblia e à luz da ciência. Tem sido bênção para muitas pessoas. E o meu desejo é, jovens, que vocês levem esse livro para casa no dia de hoje. E assim como tantos outros que a gente tem por aqui. Falamos ontem sobre Aprendendo Liderança com Estevão, manual para a família e para o casal, o pessoal que é líder da família. O que tem aqui você não encontra em lugar nenhum, são mais de 100 mil casais que a gente já treinou, atendeu, está aqui toda a receita. Mãe pelos olhos de um pai, o milagre, tudo que a gente viveu no nosso casamento de 16 anos, com os 5 filhos, está aqui dentro. O livro da Andressa só tem 2 desse aqui, sobre cura emocional, fala a história da Andressa, que nasceu com 900 gramas, está aí mãe de 5 filhos, é um livro de cura emocional. Tem um outro livro aqui de empreendedorismo e assim por diante. Muito conhecimento desses livros. Eu quero não apenas que você adquira, mas que você saia daqui lendo a Bíblia Sagrada. Para você adquirir conhecimento, jovem e adolescente. Para que você possa se posicionar nesta última hora. Se vai, mas você fez propaganda aqui para vender esses livros, eu gostaria de dar esses livros para vocês. Esse era o meu desejo. Mas amanhã de manhã eu vou mandar oferta para um dos 6 projetos missionários que a editora criacionista patrocina. Por isso, meu amor, eu vou fazer algo que eu não faço. Eu vou deixar menos o preço de custo esses livros nessa noite, R$20, para quem quiser levar cada livro. Só esse aqui é vendido a quase 80. Menos de custo. Se o Vair não tem o dinheiro, leva o livro igual. Quando você tiver, você faz o Pix. Mas uma obrigação você tem que ler esses livros. Porque esses livros vão mudar a vida de vocês. Como tem mudado a vida de milhares de pessoas. Esse livro Propósito e Legado, a gente já vai entrar na palavra, mas eu preciso falar sobre isso. Eu começo relatando a minha vida. Eu nasci na igreja e eu tinha dificuldade de pregar. Quem aqui gostaria de pregar? Ser um pregador? Tem alguém aqui? Só um? Quem quer pregar aqui? Mais alguém? Mais algum irmão gostaria de pregar? E eu lembro que eu pegava, pastor Valmir, um fusquinha 66 que o pai tinha, e eu colocava embaixo dos pés de bergamoteira ao lado da igreja. Largava na Marumbi, e lá eu começava a pregar para os pés de bergamoteira. E o tempo passou, Deus me transformou, e eu falo sobre isso no livro. E quando nós fomos na primeira viagem missionária para São Paulo, São José do Rio Preto, nós tínhamos a Radassa já, 1 ano e 3 meses, que Deus nos levou a pregar para uma igreja de quase 8 mil pessoas. Eu lembrei dos pés de bergamoteira, duros de coração, que nunca se converteram. E o Espírito Santo trouxe tudo isso na minha memória.
Memória. E a gente fala sobre isso nesse livro. E o meu desejo é que Deus faça o mesmo com vocês, jovens. Levante a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Agora. Mais alto. O meu desejo é que Deus incendeie o coração de vocês, para que vocês não fiquem só aqui em Estância Velha, não apenas nessa região, mas vocês possam ser aquilo que Deus chamou vocês. É momento dessa geração despertar para o que Deus tem na vida de cada um de vocês. Se coloque de pé nessa noite. O que nós vamos falar aqui nesta noite, quem sabe você não vai falar. E a gente não vai segurar vocês aqui até o horário que o Abadi nos deu. A gente vai reduzir um pouco. Então fiquem em paz quanto ao tempo. Mas o que nós vamos falar aqui para vocês agora é um acordar, é um despertar. É por isso que antes de nós entrarmos na palavra, está aqui sendo transmitido ao vivo pelo YouTube. A gente já compartilhou nos grupos de oração que nós temos. Nós temos vários grupos de oração. Quem tem telefone aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Quem tem internet no telefone? Tem internet aí? Quem já segue o canal do YouTube da igreja? Como é que é o canal do YouTube da igreja? Pode falar? AD Estância Velha. AD Estância Velha. Pega o telefone lá agora e procura o canal do YouTube. Vou te dar 1 minuto para isso. E você vai pegar o link e você vai mandar nos grupos que você sentir para as pessoas. O senhor libera para fazer isso, pastor? Você não pode usar o celular na igreja, mas hoje está liberado esse 1 minutinho. Vamos lá. Faça a tua parte nessa noite. Eu vou te dar 1 minutinho para você fazer isso rapidinho. Porque Deus vai falar nessa noite não apenas com vocês que estão aqui, mas com você que está aí. Deus tem uma mensagem para a vida de vocês. Deus tem algo especial. E você que já fez, vai comigo lá no Evangelhos de Jesus, segundo escreveu o médico Lucas. Capítulo 16 e versículo 19. Quem está aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Capítulo 16, versículo 19, que nos diz: havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. E havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão cheio de feridas, e desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro, de igual modo, as coisas ruins. Mas agora ele é confortado e tu atormentado. E além dessas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então ele disse: Eu suplico, pois, ó Pai, que tu o envies à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele disse: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos
fosse até eles, eles se arrependeriam. E ele disse-lhe: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Coloque a Bíblia no banco. Pegue a mão na pessoa que está do teu lado. Feche os seus olhos. O tecladista fica na sua missão aí. De olhos fechados, eu quero que você faça um pedido para Deus nessa noite. Faça um pedido para o Deus que tudo ouve, que tudo vê. Tu tens nesta noite, neste congresso da família, uma oportunidade singular. Abra a tua boca e peça para o Espírito Santo de Deus que está aqui nesta noite algo que você quer alcançar. Porque essa noite é noite de orações respondidas. Pai, no nome de Jesus, Elohim, El Shaddai, Adonai, meu mestre, meu querido mestre, graças te dou por esta palavra nesta noite, Senhor. Que esta palavra venha levar o nosso pensamento, Senhor, cativo até a tua presença. Que possamos, ó Deus de Israel, nesta noite lembrar do céu, lembrar que existe o inferno, lembrar que existe uma eternidade pela frente. Desperta-nos, ó Deus de Israel, a acordarmos antes que seja tarde demais. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Senta adorando ao Senhor Jesus, diga comigo assim: não deixe ser tarde demais. Quero aproveitar também a oportunidade de dar um feliz Dia dos Pais para todos os pais. Quem é pai, levante a mão. Que Deus abençoe, que Deus prospere vocês. No papel do pai está o patriarcado, está o profeta, está o provedor, está aquele pai que tem o papel de reforçar a identidade dos filhos. Está na responsabilidade do pai da direção como arqueiro que segura a flecha para os filhos. E a pergunta é para você, pai, que está aqui: você está dando a direção certa para os seus filhos? Você está reforçando a identidade deles? Queridos, de 2015 para 2016, nós tivemos a oportunidade, tanto eu como a Andressa, de nascermos em um lar cristão. Nós tivemos a oportunidade de crescer dentro da igreja. Nunca tivemos vontade nem desejo de conhecer o mundo lá fora, e somos gratos a Deus por isso. Crescemos nos bancos da igreja. Recebemos o batismo com o Espírito Santo aos 8 anos, um culto doméstico de segunda-feira com 5 pessoas. Descemos as águas depois de tanto implorar para o pastor aos 9 anos. Ele nos batizou. Crescemos na igreja. Aprendemos a servir, a servir desde ser porteiro de jovens até porteiro da igreja, técnico de som de jovens, depois técnico de som da igreja, depois líder de coral de jovens e assim por diante. A gente cresceu dentro da igreja. O ano de 2015 foi um ano que a gente não viu passar. Já tinha a Radassa, já tinha o Davi, tínhamos os 2 primeiros filhos, estava indo para o 3º. E foi um ano que eu não vi passar. Foram mais de 270 mensagens pregadas naquele ano. Foi um ano que a gente serviu muito para o reino de Deus. E aquele ano Deus nos levou para uma vigília de madrugada em Balneário Camboriú. E naquela vigília, com 4 ou 5 pessoas em uma casa, depois de tanto Deus falar, Deus arrebatou o nosso pensamento e levou o nosso pensamento lá para o futuro. E a gente foi 13, 14, 15 anos para frente. E naquela visão, os filhos que eu apresentei na igreja, os filhos que estavam participando das escolinhas bíblicas, eu via eles, pastor Valmir, longe dos caminhos do Senhor, naquela visão. Eu via o Davi, que estava aqui ontem, revoltado. Naquela visão ele não queria saber de Deus. A Radassa não queria saber de Jesus. Eu disse: Deus, mas como isso está reservado para o futuro dos meus filhos? Se eu criei os meus filhos na igreja, se eu sou um pregador da tua palavra,
se eu tenho dedicado a minha vida, Senhor, para falar do teu amor e da tua palavra. Por que é que o Senhor está dando para nós essa visão? E o Espírito Santo falou ao meu coração e disse: Silvair, não deixe ser tarde demais. Fala para quem está do teu lado: não deixa ser tarde demais. Não deixa ser tarde demais. Nós devemos evangelizar, nós devemos pregar, nós devemos enviar missionários para o campo. Mas nós devemos entender, famílias, que o primeiro campo missionário que tem que ser evangelizado é dentro da nossa casa. Pais que aqui estão, é dentro do teu lar. O diabo não está de brincadeira. O diabo não está brincando de ser diabo. Ele veio para destruir, ele veio para acabar, ele veio para dissolver a família. Como falamos ontem, ele tem raiva de família, ele tem raiva de casamento. Ele não quer que você seja mãe ou que você seja pai. Ele não quer que você esteja num congresso de família com os seus filhos, como você está hoje aqui nesta noite. O papel dele é tentar distorcer a identidade dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. O papel do diabo é chegar nos nossos filhos, como chegou no filho de um pastor que veio pedir oração para nós. O meu filho está com 16 anos. E ele chegou para mim e disse: pai, eu acho bonito esse negócio de Deus aí que vocês têm, mas eu aprendi lá na escola que Deus não existe. É caro comprar um livro para o filho. Eu aprendi lá, eu acho bonito, pai, a fé de vocês, a oração. O menino que cresceu na igreja, filho de pastor. Porque o diabo não está de brincadeira. É bom, obreiros, ganharmos as almas lá fora. Comece ganhando o teu filho dentro de casa. Começa por Jerusalém. Começa por Jerusalém, antes que seja tarde demais. O diabo não tem família. Falamos sobre isso, de família. Quem criou foi Deus. E por ele não ter família, ele quer acabar com a família. Ele quer acabar com o casamento. Ele quer destruir com os seus filhos. Quantos filhos traumatizados nós temos atendido? Quantos pais traumatizados? Quantas mulheres, quantos homens cheios de feridas? Porque esse é o papel do diabo. Mas o papel de Jesus está lá em João 10:10, que o diabo, o adversário, veio para roubar, matar e destruir. Mas a parte B, Jesus diz: eu vim para que você levanta a mão, tenha vida, é vida, é vida, é vida em abundância. Ontem lemos Salmo 128, que fala como é a casa do homem que serve ao Senhor. Começa ele sozinho e termina numa nação. Levanta a mão, é isso que Deus quer fazer de você. Quer fazer de você uma nação. Você vai viver um legado, e você vai mais longe do que os teus pais foram, e os teus filhos vão mais longe que você. Hoje é dia dos pais. O meu pai está 6 anos na eternidade, na epígrafe do seu túmulo está lá: pai, avô, pastor, amigo, até breve. Porque em breve a gente se encontra na eternidade. Mas o legado dele está aqui pregando. O legado dele está aqui pisando em lugares que ele nunca pisou. Meu pai foi um homem extraordinário. Eu queria que vocês tivessem conhecido. Em Passo Fundo, quando pregamos semana passada, no sábado à noite, no final, quando eu falei do meu pai, o meu irmão veio correndo. Teu pai era um homem de Deus. Uma vez que eu estava pregando na minha cidade, estava uma mãe indo para o velório com seu filho, e ele perguntou: o que houve, irmã? E ela disse: morreu, a criança está morta, aí se daqui. E ela dizia para mim, chorando: teu pai pegou no colo e assoprou na criança, e a criança voltou a viver. Homens extraordinários.
Eu falo sobre ele no livro Propósito e Legado. Falo sobre John Wesley, falo sobre Moody, sobre Spurgeon, sobre Daniel Berg, sobre Gunnar, sobre tantas pessoas que viveram um legado. Mas o momento de alguém viver um legado, é preciso primeiro viver um propósito. E viver um propósito é acordar antes que seja tarde demais. E agora nós chegamos à história. A história que a Andressa leu aqui fala sobre o rico e Lázaro. Rico tinha tudo. Gozava sua vida a bel prazer, a la lonte. Tinha suas riquezas, suas fortunas. Lázaro foi colocado na porta do rico, cheio de feridas e chagas que os animais lambiam. Para ver se o Lázaro tinha misericórdia, se o rico tinha misericórdia no Lázaro. Mas o rico pensou apenas na sua vida. Mas a Bíblia diz que o rico morreu. Diga, o rico morreu. Lázaro também morreu. A morte é a taxa mais democrática possível. Para cada uma vida se resta uma morte. E os dois morreram. Rico foi para o inferno. Diga comigo, inferno. O inferno existe. O inferno é real. Aonde o fogo não apaga, aonde o bicho não morre, aonde os gritos de pavor e clamor é 24 horas. E lá não tem volta. Mas Lázaro foi para o seio de Abraão. E a história diz que lá no inferno o rico viu Lázaro e rogou ao pai Abraão: por favor, manda Lázaro molhar o dedo, colocar na minha língua. Mas infelizmente era tarde demais. Ele disse: então permita que alguém vá lá e evangelize a minha família e fale de Jesus para os meus. Mas era tarde demais. Vai lá com todo carinho, uma vez mais, aproveitando aqui, e diga para quem está do teu lado: não deixa ser tarde demais. Não deixa ser tarde demais. É interessante que muitas vezes as pessoas acham que tem controle sobre o tempo. Muitas vezes as pessoas acham que vai ter o tempo certo, a oportunidade certa, e jogam para o futuro algo que precisa ser resolvido hoje. Muitas vezes a gente acha que não vai ser tarde demais, mas em alguns momentos sim, pode ser tarde demais. E quando nós olhamos para a história, para essa parábola do homem rico e do Lázaro, nós percebemos que o homem rico, ele despertou, ele acordou para algumas coisas, mas já era tarde demais. Ele teve a oportunidade de acordar para essas coisas antes, em vida, mas não. Ele decidiu continuar do jeito que estava, talvez pensando que teria no futuro a oportunidade, mas não, foi tarde demais. Quando nós olhamos para a história dele, nós percebemos que ele orou, ele clamou, ele chamou o pai Abraão, ele despertou para o clamor, mas era o inferno. Era tarde demais. Ele entendeu a importância do clamor, mas já era tarde demais. Ele entendeu a importância da oração, mas já era tarde demais. Deus queira que não seja tarde demais quando você entender a importância da oração, quando você entender a importância de clamar a Deus, quando você entender a importância dessa conexão que nós cristãos temos através da oração. Gosto de dizer que a oração é como se fosse o oxigênio da nossa alma. Se nós não tivermos uma vida de oração, nós estaremos morrendo aos poucos. Se nós, enquanto mães, não tivermos uma vida de oração pelos nossos filhos, automaticamente os nossos filhos serão enfraquecidos na fé. Você esposa, você pai, você filho, desperte
para uma vida de oração. Falávamos ontem da importância da oração e hoje falamos novamente, porque é impossível termos uma casa que teme a Deus, termos uma casa que teme ao Senhor. É impossível desfrutarmos das bênçãos do Senhor se não tivermos uma vida de oração. E eu estava ali antes sentada na cadeira e estava lembrando de um testemunho que certa vez escutei uma missionária testemunhar. E ela disse que foi em determinada igreja ministrar no final de semana. E no domingo pela manhã, quando encerrou o culto, os pastores disseram: irmã, você vai na casa da irmã fulana de tal almoçar, eles já prepararam tudo para você. E ela disse: que bom. Saiu, acabou o culto, a irmã veio ao seu encontro. E ela disse assim: irmã, você vai lá na minha casa almoçar. E a missionária pensou: só pode que o irmão, o marido dela, foi na frente, né? E ela disse: vamos lá então. Quando ela chegou na casa daquela irmã, veio seu marido totalmente embriagado. E aí a irmã disse para a missionária: esse é o meu marido, evangelista fulano de tal. E quando ela falou isso, a missionária se surpreendeu: mas como assim evangelista embriagado? E ela disse assim: mas deixa eu te contar, ele ainda não aceitou Jesus, ele ainda não se converteu. Mas todos os dias, quando eu vou no culto, quando eu vou na igreja, eu levo a Bíblia dele, coloco na primeira fileira das cadeiras, porque hoje ele está assim, mas amanhã eu enxergo ele servindo a Deus comigo. Sabe o que é isso? É você viver pela fé. Sabe o que é isso? É você não ver a visão que o diabo quer que você veja, dizendo: não, o teu filho não tem mais jeito, o teu neto não tem mais jeito, a tua filha não tem mais jeito, esse casamento não tem mais jeito. Nós viemos aqui nesta noite para te dizer: abra os olhos espirituais para a tua casa e comece a declarar. Mas hoje não serve a Deus, mas comece a limpar a tua visão e comece a enxergar esse filho louvando, comece a enxergar esse filho pregando, comece a enxergar esse marido servindo a Deus contigo, comece a profetizar. Abra a tua boca. Só que muitas vezes, quando nós olhamos para alguma situação difícil dentro da nossa casa, quando alguém olha para o seu familiar que está afastado dos caminhos do Senhor, muitas vezes, quando os pais nós atendemos, eles dizem assim: não, assim não tem mais jeito, esse aí não dá mais certo. Quantas vezes convidei, não adianta mais nem convidar. Quantas vezes, né, amor, ouvimos de pais dizendo: eu lavei as minhas mãos. Dói, mas nós já ouvimos muito isso. Líderes, pais falando: eu lavei as minhas mãos. Nós viemos aqui para te dizer: comece a enxergar o plano de salvação na tua casa. Salvação é individual, mas o plano de Deus é familiar. Salvação é individual, mas o plano de Deus é para a tua casa, é para a tua família. E Deus escolhe as coisas improváveis, aqueles que não são, e Ele começa a resgatar, e começa a mudar, e começa a dar novos significados para aqueles que o mundo um dia disse: não adianta nem pregar, não adianta nem evangelizar. Nós viemos aqui para dizer: adianta sim. Continua pregando, continua orando por esse filho, mãe, continua orando por esse marido, esposa, continua orando por esse neto, vovó, continua clamando, porque o Deus ao nós servimos é o Deus de salvação. O rico orou tarde demais. Você sabe o lugar aonde mais foi feita orações no dia de hoje? Sabe o lugar aonde mais foi orado, mais foi feito pedidos no dia de hoje? Sabe onde é que foi? No inferno. Quanta oração está sendo feita neste exato momento no inferno. Por favor, Deus, me tira daqui. Por
por favor, Deus, me tira daqui, por favor. Mas infelizmente é tarde demais. O rico clamou: por favor, permita que Lázaro olhe o seu dedinho na minha boca para refrescar. Mas são orações que não podem ser ouvidas, respondidas. São orações que não se podem mais responder. Sabe qual oração que pode ser respondida? A que você faz hoje, aqui, agora. Feche os seus olhos. Eu vou te dar 1 minuto para você fazer uma oração, para você abrir a tua boca e orar. O momento de orar é agora. O momento de clamar é agora. O momento de você se derramar diante de Deus é agora. É o momento de você clamar, seja sentado, seja de pé, seja deitado, seja dirigindo. É momento de você orar. A Bíblia diz: ore em todo tempo, ore em pensamento, ore com palavras. É momento de você orar. Queridos, olha aqui para mim. Deus fala conosco de múltiplas maneiras. Fala através das pregações, fala através da natureza, fala através das pessoas. Mas a única coisa, jovens, forma que a gente fala com Deus é orar. Tem joelho aí? Passa a mão no teu joelho. Como é que está o teu joelho? Tem marquinha aí de joelho? Tem marca de quem ora? O momento de vocês começarem a orar, jovens, e entrar na madrugada clamando a Deus é agora. É hoje. O momento de vocês montarem grupos de oração é agora. O momento, obreiros, de nós orarmos é agora. Antigamente era tão lindo, a gente chegava na igreja, pastor. Eu lembro que nos cultos públicos era 30 minutos de joelho. Depois os cultos de oração era 1 hora de joelho. E ai de criança, de jovem, adolescente que sentasse no banco, o porteiro vinha lá. Alguém lembra desse tempo? Dobra o joelho. Se não aprende por amor, vai aprender na toa. Sentava com o chiclete na boca, então ele vinha lá, está aqui. Queridos, temos que voltar a dobrar os nossos joelhos. E não apenas aqui na igreja, lá em casa. Pai e mãe que está aqui, levanta a mão para me lembrar que você é pai e mãe. Levanta a mão. Teus filhos têm visto você de joelho dobrando. Teus filhos têm visto você orando. Ah, vai orar, filho, mas ele vê você orar. O exemplo arrasta. Suas atitudes e comportamentos falam tão alto que eu não consigo ouvir as palavras. Se você ora, pai, teu filho vai orar. Se você lê a Bíblia, pai, o teu filho vai ler. Eu aprendi a ler na Bíblia, dos 7 para os 8 anos, era com fusquinha meia vermelho, eu falei aqui do pai. Estive na estrada, o Davi está lendo a 2ª vez a Bíblia Sagrada já. A primeira ele leu e gravou tudo em áudio, com 10 anos. Porque os filhos, ele vê o exemplo do pai. Está na hora, pai, da gente começar a orar. Ora um pouquinho mais. Ora um pouquinho. Eu orei 1 minuto, começa com 1 minuto. Depois no outro dia vai para 2, vai para 3. Na outra semana vai para 5 minutos. Na outra semana vai para 50 minutos. E você desenvolva esse hábito de orar. Você pode ter com todo o conhecimento teológico, mas se você não orar, não vai, não funciona. Você pode ter o diploma que você tiver, mas sem oração você não chega a lugar nenhum. O rico orou tarde demais. O rico, ele também lembrou. Diga comigo, lembrar. O rico lembrou de Lázaro quando era tarde demais. O Lázaro estava todo dia na porta dele. Feche os olhos 5 segundos. Tem um Lázaro na tua porta? Você é o rico dessa história. Por que eu sou o rico, pregador? Porque você tem tanto conhecimento bíblico e teológico que
você chega a estar obeso de tanto conhecimento. Mas o Lázaro é colocado na tua porta, no teu lado, no trabalho. Ele é o colega que senta ao lado da tua classe, na frente ou atrás. Senta contigo na hora da merenda. Mas você é tão rico que você não é capaz de abrir a boca e dizer: Jesus te ama. Você é tão rico que não é capaz de dizer: como é que você está? Está tudo bem? Como você está? Quer uma frase para evangelizar? Pergunta para as pessoas, os teus colegas amanhã, os teus amigos, como você está? E as pessoas vão abrir o coração, vão colocar as suas necessidades. Aí você apresenta a riqueza que você tem. Qual riqueza você tem? Qual riqueza você tem? Qual riqueza você tem para compartilhar com os Lázaros que estão por aí? Tem tantos casais Lázaros. Nós vivemos uma época que os casais estão se dissolvendo, os casamentos estão acabando. Pastor, de cada 10 crianças, 5 vivem em um lar disfuncional, sem pai e a mãe. Quem sabe muitos estejam aqui porque o pai se separou da mãe, porque um morreu, porque um foi para outro lado. Nós vivemos uma crise de casais Lázaros que precisam de rico. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Você é um rico nessa última hora. Você é um rico nessa última hora. Você tem Jesus na tua vida. Você tem o conhecimento de Deus. Você tem o conhecimento da palavra. Abra a tua boca. O momento de se importar com as pessoas é agora. Estava vendo aqui vendendo as trufas, né? Para a escola de música. Que sentimento lindo. Que Deus prospere vocês. Que Deus levante mantenedores para estar ao lado de vocês. O momento de levantar músicos para o reino é agora. Porque a música, aonde você chega, você pega o violão, a gaita, o teclado, a baixo, você começa a cantar e ali você fala de Jesus. A música é a anestesia para que a operação da palavra, que entra até as juntas e medulas, opere e transforme a vida das pessoas. O momento de termos escolas de músicas é agora. Tem alguém que é professor aqui? Professor? Tem algum professor aqui? Professor? Ninguém? Professora? Educador? Não de música. Professor? Escola? Tem alguém? Levanta a mão. O momento de vocês se levantarem como educadores é agora. Deus não quer apenas como professor, quer como diretor. Deus não quer apenas como diretor de uma escola, quer entregar uma escola para vocês. Nós lançamos um livro com 16 professores cristãos. Na introdução eu coloquei o ato de educar não é neutro. Hoje 80% dos professores são ativistas. E se você vai questioná-los e você não tem o conhecimento, ele te envergonha e te humilha na frente de todo mundo. Nós vivemos em uma geração que os nossos filhos estão aprendendo com ateus, com pessoas apegadas ao ocultismo, com pessoas que não acreditam em família bíblica, mas acreditam em família socialmente lá fora, mais de 100 tipos de família. Como uma professora chegou na escola da minha filha e disse: hoje nós vamos aprender sobre o corpo trans. Falou para as meninas: se você não quer útero, você pode tirar. Se você não quer ter filho, você não precisa ter. Você menino, se quiser trocar, você pode trocar. E a nossa filha treinada, cadê os pais? Levante a mão. Você é treinador dos seus filhos. Se você não treinar os seus filhos, fica tranquilo, o diabo vai preparar alguém para fazer isso. Minha filha se colocou de pé e disse: biologia, aula. Professor, mostra aqui na biologia como que é um corpo trans. Mostra aqui na ciência como é um corpo. A professora ficou sem argumentação. Porque nós temos uma identidade. Levanta a mão, levanta a mão. Diga: eu tenho uma identidade. Gênesis 1:27 fala que Deus nos criou a imagem e semelhança de quem?
De quem? Diga de Deus. É momento da gente se importar com as pessoas agora. E Deus conta com você. Orou tarde demais. Lázaro, ele se importou com as pessoas tarde demais. E Lázaro, ele lembrou da sua casa tarde demais. Ele quis falar de Jesus para os seus tarde demais. Quem aqui tem alguém da sua família que não é crente? Levanta a mão. Segura levantada. O momento de você evangelizar a tua família é agora. Você não fez filho, pais e mães, para ir para o inferno. Você fez filho para povoar o céu. Filhos que aqui estão, que os pais não são crentes, através de vocês, através da oração de vocês, a salvação vai chegar na tua casa e na tua família. Esse é o momento. Dá um chacoalhão que está ao teu lado e faz assim, ó, acorda, desperta. É o momento de acordarmos para a nossa casa hoje. Teus filhos já estão evangelizados, pai e mãe? Agora os teus pais já estão evangelizados? Como que a gente evangeliza os pais? Sabe como? Sendo filho. Você não é pai dos teus pais. Você não muda os teus pais. Quem muda as pessoas é quem? O Espírito Santo de Deus. E você prega de como que você prega para os teus familiares, para os teus pais, para os teus cônjuges, como dizendo, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, quebra tudo isso. Não, querido. Você prega com exemplo. Você prega demonstrando o amor do Cristo que você tanto fala e diz que serve. As pessoas querem conhecer o Jesus que a gente tanto diz que carrega, através dos nossos atos, palavras e ações. Tem pregado na tua família? Ou tem só debatido com a tua família? Ou tem só entrado em encrenca teológica, cultural ou doutrinária? Eu lembro que quando era criança, eu até compartilhava com a Andressa na estrada, nessa viagem. Eu dizia, eu tenho uma tia. Essa tia, quando eu era criança, eu queria trazer ela para Jesus. E tinha um CD, um disco, alguém, não sei se conhece algum disco, alguém, os mais antigos, foi assim, tinha um tal do pastor e o vigário, senhor lembra? Ela chegava lá e eu colocava a rodar aquilo lá. E ela ia embora. Pergunta se converteu. Não, nunca se converteu. Porque quem ganha almas, o que quer? Quem ganha almas, o que é? Sábio. Levanta a mão. Fecha os olhos. Deus levanta uma geração nessa última hora com sabedoria para ganhar almas. Deus levanta nessa última hora uma geração nova para ganhar almas com sabedoria. Seja na igreja, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, aonde for. Deus conta com você. Ezequiel 22:30. Busquei dentre eles um homem que estivesse na brecha do muro, trapando a brecha, para que eu não destruísse. Deus está procurando você. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e as ações te dei por profeta. Marcos 16:15. Levanta, faz assim com a mão. Marcos 16:15. Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais, levanta a mão assim. Receba o sinal de Deus na tua vida. Receba assim, ó. Receba o sinal de Deus. Arrepiou as costas, parece que nem uma mão no meu cabelo. Ai, me arrepiou tudo. O que é isso? Os sinais de Deus. Receba os sinais de Deus na tua vida agora. Receba a presença do Espírito Santo agora. Receba o renovo de Deus agora. Receba o ódio sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua mão agora. Sobre a tua mão agora. Receba os sinais. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Fala para quem está do teu lado, Deus conta com você. Vamos evangelizar a nossa família. A nossa família não vai para o inferno. A nossa família vai com a visão da irmã. A gente vai junto para o céu. Fala para quem está do teu lado, a gente vai junto para o céu.
Levanta as tuas mãos e adore o Senhor. Eu vou dar 30 segundos para você adorar. Adore. Glorifique. As estrelas, se você puder. A mesma igreja que Natalberg ligou na Bíblia, entraram e começaram a falar que Jesus curava, batizava. O Espírito Santo em uma forma essa que ainda funciona. Não é proibido você glorificar ao Senhor nessa noite na tua casa. Aonde você estiver, Deus chama você. Desperta para a tua família antes que seja tarde demais. E quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos que o Senhor, Ele dá uma importância tão grande para as famílias. Estamos nesse final de semana aprendendo tanto sobre a família. O Senhor tem falado conosco de diversas formas. Mas de nada adianta nós somente ouvirmos a palavra e não vivermos a palavra que nos conforta, que nos confronta, que nos direciona. Infelizmente há uma geração que até é simpatizante do Evangelho. Infelizmente há uma geração que até gosta de ouvir a palavra. Mas de nada adianta, queridos, nós temos que viver a palavra. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos Jesus quando ministrou no sermão das bem-aventuranças ou sermão do monte. Quando ele encerrou o sermão, ele fala sobre uma história, uma parábola. Ele fala sobre os dois construtores, ele fala sobre duas casas. E eu acho tão interessante porque naquele sermão ele pregou de uma forma talvez simples, mas ao mesmo tempo que era simples, é tão profunda. Se nós ao lermos a palavra, o sermão, mexe conosco, mexe com a nossa estrutura. Imagina aquela multidão ouvindo do próprio Jesus. Da mesma forma que era simples, as suas palavras eram penetrantes, eram profundas. Naquele sermão ele falou: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ele falou tanto sobre aquele sermão, mas para encerrar, parafraseando, ele ensinou aquele povo: de nada adianta vocês só ouvirem esse meu sermão, se vocês não viverem aquilo que eu ensinei. A vitória vem através de viver a palavra. A bênção vem através de viver a palavra. O lar abençoado vem através de viver a palavra. E quando ele fala sobre os dois construtores, ele fala do construtor número 1, que ele denominou como homem sábio. O construtor sábio, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas como é que ele construiu a casa sobre a rocha? Jesus mesmo falou: ele ouvia a palavra e a praticava. Ele ouvia e vivia, ele ouvia e praticava. Se você a partir de hoje, querido, querida, sair daqui com esse compromisso, eu não vou somente ouvir a palavra, eu viverei a palavra. Eu não vou somente pregar a palavra, eu vou viver aquilo que eu prego. Se você sair daqui com este compromisso, se prepare, porque a tua casa será alicerçada na rocha. Construtor sábio, aquele que ouve as palavras e as pratica. Mas aí ele fala de um outro construtor, o construtor tolo. Sabe qual é o construtor tolo? Aquele que somente ouve. Para os dias atuais, aquele que somente fala, mas não vive o que fala. Aquele que somente prega, mas não vive o que prega. Aquele que somente louva, mas não vive a essência do louvor que está louvando. Nós precisamos entender que quanto mais nós vivemos aquilo que nós estamos ouvindo, quanto mais nós vivemos a palavra que é pura, que é santa, mais a nossa casa será resistente no dia mau. E aí na história, ele fala algo que aconteceu nas duas casas. Ele fala algo que aconteceu com os dois construtores. Ele fala algo que aconteceu nas duas famílias. E Jesus falou: e veio o vento forte, e veio a tempestade, e os ventos
ventos golpearam a casa, tanto do homem sábio quanto do homem tolo, tanto da casa na rocha quanto na casa da areia, tanto naquele que serve a Deus quanto naquele que não serve. O vento bate na porta, o vento golpeia a estrutura da casa, mas aí que mora o segredo. Jesus falou o seguinte, que quando o vento bateu na casa que foi construída na rocha, quando o vento bateu na casa do homem sábio, quando o vento golpeou as paredes daquela casa, quando o vento cessou, a palavra nos diz que a casa permaneceu de pé, porque ela foi construída na rocha. O vento pode soprar no teu casamento, o vento pode soprar no teu trabalho, o vento pode soprar nos teus filhos, o vento pode soprar no teu ministério, o vento pode soprar na tua saúde, mas deixa o vento passar para você ver. Tua casa continuará de pé, tua casa continuará de pé. O vento pode passar, e sabe por que Deus permite o vento? Porque o vento revela a estrutura da casa. Sabe por que Deus permite o vento? Porque o vento restaura, o vento vai mostrar, o vento vai revelar do que foi feito a casa. O vento vai mostrar do que foi feito esse casamento. O vento vai mostrar do que foi feito a criação dos teus filhos. Depois que o vento passa, a estrutura que a casa foi construída é revelada. Mas o que aconteceu com a casa do tolo? E grande foi a sua queda. E grande foi a sua queda. Quando nós vivemos a palavra, nós construímos a casa na rocha. E quando nós construímos na rocha, o vento pode soprar, mas ela não cai. Aleluia. Bate o teu pé no chão aí, assim, ó. Faça assim, ó. Casa na rocha não cai. Vai lá. Casa na rocha não cai. Casa na rocha não cai. Nós estamos com a nossa casa edificada sobre a rocha. E a rocha é Cristo. E sobre ela, sobre este fundamento, o diabo não pode destruir a nossa casa. Se você tivesse 24 horas para salvar a tua família, o que você faria? Lázaro lembrou da sua casa tarde demais, mas e você? Se você tivesse 24 horas para salvar a tua casa, o que você faria? Eu lembro que no dia 16 de agosto de 2025, nós começamos a ministrar em um seminário que a gente só acabou a semana passada, quase um ano depois. Aquela semana que antecedeu aquele seminário da família na dentro do Passo Fundo Sul, pastor Ângelo, foi uma semana atípica. Uma semana antes, a minha filha mais velha, a Radassa, chegou e disse para mim e para a Andressa: pai e mãe, a gente vai começar uma campanha de oração, eu, a Heloísa e a Kimberly, de madrugada, 7 dias. Eu disse: filha, comece a orar e vai até o fim. No dia 15 de agosto, dia do aniversário dela de 14 anos, ela trouxe as amigas para casa, lá em Guaricima, a gente fez um bolo, comemorou o aniversário delas, encerraram a campanha. Eu coloquei um anel no dedo dela, como sempre faço no aniversário das meninas, coloco um anel no dedo para demonstrar como se deve tratar uma mulher, preparando para que futuramente o futuro esposo dela faça isso. Eu coloquei um anel no dedo. O Davi, que estava aqui ontem, aquela semana foi diferente porque nas madrugadas a gente não dormiu. Um espírito terrível o atormentou aqueles 7 dias. E era um espírito que ele via de olhos abertos, acordado. Eu lembro que a gente orava, trouxemos o colchão dele para o nosso quarto, orava, clamava, lia a Bíblia, profetizava, chorava, se derramava, mas deitava na cama, aquele vulto estava nos pés. Um dia a gente já estava quase perdendo a paciência. Eu lembro que a Andressa disse: Davi, vai dormir pelo amor de Deus. E quando ela
falou isso, ela viu literalmente, de olhos abertos, o cobertor se levantar. E a gente entendeu ali que era uma batalha espiritual muito grande que estava acontecendo. Deus não estava nos dando discernimento, mas o sinal era que algo estava acontecendo. Eu lembro que da quinta para sexta, da sexta para o sábado, a gente amanheceu orando na sala do Davi. Davi é um menino extraordinário, um menino que é um amado, tem um comportamento assim diferenciado. Não é porque é meu filho, mas ele tem muito temor de Deus. E a gente foi para aquele seminário com a Andressa no carro, fazendo projetos, fazendo sonhos. Os livros a gente relata, cada filho é uma carta que a gente escreveu para Deus, depois de um aborto que a Andressa teve nos primeiros meses de casamento, e a gente pediu até 25 de agosto que ela tinha que estar gestante, aí Deus deu, de dezembro, Deus deu a Radassa. Antes que a doutora me falasse o sexo, eu disse para ela que era uma menina, que Deus já tinha mostrado, era a resposta de carta, o Davi também, e assim todos eles. A gente fala nos livros sobre isso. E quando nós chegamos lá, a igreja lotada para aquele seminário, e no terceiro slide, depois que a gente sempre apresenta a família, no primeiro slide, no segundo tinha o versículo, e no terceiro tinha essa pergunta que o Espírito Santo soprou para mim naquele sábado. O Espírito Santo disse assim: coloca aí, se você tivesse 24 horas para salvar a sua família, o que você faria? Estava no começo do seminário. 5 minutos antes da gente começar a ministrar, o telefone começou a tocar, e não parava de tocar. E alguém que nunca ligava começou a ligar. Alguém que só ligava porque algo é assim. Você pensa, por favor, vai lá e atende, veja o que aconteceu. E quando a Andressa atendeu, a irmã disse assim, disse o nome dela: Andressa, vocês estão aonde? E as crianças, Andressa? E a Andressa disse: nós estamos aqui em Passo Fundo pregando, porque as crianças, os nossos filhos estavam indo para um congresso de jovens lá no campo do teu pai, com o meu irmão, no carro. Ela disse: as crianças sofreram um acidente, você não sabe. E aí, a partir daquele momento, a nossa casa começou a lançar. O vento veio de uma forma absurda. Pastora, ainda a gente segurou a mensagem, o pastor levou nós para o escritório para a gente apurar o que estava acontecendo. Começamos a ir nos canais de notícias, e as notícias que chegavam ali eram nos aterrorizaram, porque um local estava dizendo que havia óbitos no acidente. Lembro que o prefeito ligou para a Andressa atende 3 secretarias lá no nosso município, e ele ligou porque ele correu para aquela cidade, é 20 quilômetros da nossa. E ele disse: Andressa, eu não vou esconder de você, a situação é gravíssima, a gente não sabe quando, mas tem 3 ambulâncias aqui, o carro capotou várias vezes, a gente não sabe o que aconteceu. Naqueles desencontros de informações, um amigo meu conseguiu entrar no hospital e me ligou quando a gente estava saindo de Passo Fundo. Ele disse: Silvaí, te acalma aí que eu estou com o médico aqui. E o médico falou comigo e disse: olha, a situação é assim, ó, o Silvio está fora de perigo, que é o meu irmão, mas a filha dele, a Radassa, não está nada bem. Ele disse: não é dele, é minha filha. Eu disse: doutor, o quanto é grave? Ele disse: não é grave, é gravíssimo, porque ela está com traumatismo craniano, está aberto aqui em cima da face, está com sangramento, e a gente precisa urgente de uma CTI. Eu disse: os outros? Ele começou a relatar. Ele disse: o outro filho do Silvio, o Davi. Disse: o Davi não é filho do Silvio, é meu filho. Ele disse: o Davi quebrou o maxilar, quebrou os dentes, a mandíbula, mas ele está vivo, tá? E aí ele disse: vocês estão onde? Estamos para assim, espera aí, a gente vai conseguir, parece que uma vaca em Carazinho. Corremos para Carazinho, a ambulância chegou com a Radassa sedada. Enquanto a Andressa tentou ali ver ela, que é muito rápido, o médico me trouxe até ali, e a enfermeira me chamaram para um canto e disseram: faz aquela cara. E a enfermeira disse: é só Deus. Aleluia. E
E aí ela entrou para dentro e a gente não pôde ver ela. E eu lembro que a gente estava ali desesperado. O pastor de Carazinho veio orar com nós no hospital de Passo Fundo. Muitos pastores começaram a ligar. O pastor Tamar compartilhou no grupo. Milhares de pessoas começaram a ligar. Vários pastores ligaram para nós. O Rio Grande do Sul inteiro começou a orar. O Brasil inteiro orou. Quem sabe até você orou. Fora do país começaram a orar. Eu lembro que a gente ficava chorando lá no hospital, de madrugada. Davi no hospital, a Radassa naquela situação. E aí você começa a se questionar, mas e aí, Deus? Tantos sonhos, tantas promessas. Não estavam indo para um baile, não estavam numa prostituição. Estavam indo para a tua casa, Senhor. Eu lembro que levantou um bêbado que estava lá no hospital. E às vezes quando um profeta não ouve, Deus usa a jumenta para falar com o profeta. O bêbado diz: eu não sei o que aconteceu no filho de vocês, mas o Deus que tirou minha mãe desse hospital vai tirar o filho de vocês daqui. Levante a tua mão e adore o Senhor. Não importa a situação que você está, Deus pode usar você. Eu lembro que a gente foi na madrugada dentro. E a gente só foi ver milhares de mensagens semanas depois, mas o certo é que de madrugada eu consegui entrar lá. A Andressa conseguiu entrar para ver ela naquela situação, desacordada. E a primeira coisa que eu tive que fazer, pai e mãe, foi tirar o anel que eu tinha colocado um dia antes na mão. E aquilo me doeu demais, irmão Abadinho. Aquilo me doeu muito. Eu segurei aquele anel. A gente dormiu ali, cochilou. E às 5 da manhã eu fui lá e disse: por favor, me deixa ver, pai. Se não deixar, você tem aí. Deixa lá ver ela. Ele disse: pode ir lá, que a enfermeira está saturando para abrir todos os versículos. Está ali costurando. E quando eu entrei no quarto, que eu peguei na mão dela, aquela que ia ser entubada, que o médico tinha me dito que não sabia se ia acordar, o que ia acontecer. Quando eu peguei na mão dela, ela abriu os olhos, olhou para mim e disse: pai, cadê o meu anel? Se coloque de pé nesta noite. E de lá o doutor, apavorado, encaminhou ela para uma tomografia. O sangramento começou a diminuir, ela foi para a enfermaria. E lá naquele domingo na enfermaria ela começou a cantar. Ela não gosta de cantar, ela gosta de pregar. E ela começou a cantar, e quando ela começava a cantar naquela enfermaria, Deus começou a tocar mulheres. Amém? O Espírito Santo começou a se mover. Algumas mensagens a gente começou a ler naquele inteirinho. Eu lembro que desviados mandavam mensagem dizendo assim: Deus falou para mim que se fosse eu e a minha filha, que tivesse acontecido um acidente, nós teríamos morrido e teria ido para o inferno, porque nós estamos longe da igreja e nós queremos voltar para Jesus. Muitas mensagens assim. Muitas mensagens diziam assim: nesta madrugada, a gente vai ver semanas depois, Deus, estou enviando um anjo devolvendo a vida para tua filha. Nesta madrugada, Deus, estou curando a tua filha. Mas o certo é que 24 horas depois, o médico chegou até a enfermaria e disse assim para nós: ela está de alta. Porque oração muda destinos. Oração muda histórias. Filho de crente sofre acidente? Sofre. Filho de crente morre? Morre. Mas e por que os filhos de vocês não morreram? Porque oração muda a história. Oração muda destinos. Oração muda trajetos. Não importa qual o parecer, se foi contrário. Se você se levantar em oração nesta noite, Deus vai mudar a história. Deus vai reverter esse câncer. Deus vai reverter esse divórcio desse casamento. Deus vai mudar o diagnóstico médico. Porque oração muda destinos, oração muda a história. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos essa noite. E comece a fazer o que você pode fazer pela tua família, que é orar. Orar. Levanta o clamor. Levanta o clamor agora. Levanta a tua
tua voz em oração. Deus te dá essa noite para você orar pela tua família. O momento de orar pela tua família é agora. Abra a tua boca. Demais você está acordando nesta noite. Eu quero te dar a oportunidade. Você que está longe de Jesus, quer voltar para Jesus nessa noite? Quer voltar para Ele antes que seja tarde demais? Você tem a oportunidade. Seja você fisicamente, seja você pela internet. O momento de voltar para Jesus é agora. Eu convido você, homem, você, mulher, a pegar a tua família e vir aqui na frente, que a gente quer orar por vocês. Venha rapidamente, pega os teus e traz para frente. Pega a tua família e vem rapidamente. Vem rapidamente, que eu quero orar por vocês nessa noite. A gente vai fazer aquilo que a gente pode fazer, que é orar. Como o senhor falou, Davi, ele quebrou a mandíbula. Ele perdeu alguns dentinhos, inclusive permanente, por isso ele usa um aparelho com os dentinhos. E foi uma prova tão grande, porque ele estava no hospital, a Radassa estava no outro. E até a Radassa sair de perigo, a gente ficou somente com ela, meus pais ficaram com o Davi. Mas o Davi deu um testemunho tão lindo nos hospitais pelos quais ele passou. 15 dias depois do acidente que a gente conseguiu fazer a cirurgia nele. E durante os 15 dias que ele ficou praticamente sem falar, porque ele estava com a mandíbula quebrada e estava sem os dentinhos, ele não conseguia falar, não conseguia se alimentar. A gente só dava por líquido com uma seringa. E enquanto eu chorava e me desesperava de tratar ele assim, ele escrevia, porque ele não podia falar, ele dizia: mãe, não chore, Deus está no controle. Vai fazer 1 ano do acidente, até hoje o Davi faz o tratamento semanal. Eu nunca vi ele dizer: mãe, por que isso? Mãe, por que isso aconteceu? Ele sempre disse isso: Deus está no controle. Antes dele ser operado na cidade de Frederico, antes de ir para o bloco cirúrgico, ele disse: vamos orar, mãe, que nós oramos, se o não podia estar junto, sou eu. Ele disse: mãe, tu coloca um hino antes de nós ir para a cirurgia? Daí eu disse: sim. E ele colocou aquele hino que diz: é tudo sobre você. E aí o médico que ia operar ele escutou aquele louvor e falou muito com o médico, tanto que depois da cirurgia o médico colocou nas redes sociais dele esse louvor. Então Deus tem os seus meios de trabalhar. Às vezes a gente questiona, mas como pode, se nós estamos fazendo a obra? Meus queridos, o fato de nós servirmos a Deus não nos isenta de passarmos por provações, não impede nós de passarmos por lutas e por dificuldades. O Senhor é aquele que permite a prova, mas é aquele que na prova Ele dá livramento. Deus não nos livra da prova, mas na prova dá livramento. A dor que você vence te confere autoridade. É por isso que você está passando por essa prova. Porque essa prova produz um peso tão excelente de glória que te empurra para a presença de Deus. E através dessa dor, muitos milagres vão acontecer. Você que está com a tua família no banco aí, se dê as mãos. Se estão em dois, se dê as duas mãos, faça os círculos. Você não tem ideia do peso que isso causa no mundo espiritual, o movimento que acontece. Nesta noite é uma batalha espiritual acontecendo aqui sobre este teto, sobre esta cidade. Mas Deus levanta casais, Deus levanta famílias, Deus levanta essa igreja, Deus levanta pastores para mudar e fazer a diferença. Queridos, eu poderia falar tantas coisas aqui que Deus está mostrando, mas o relógio já foi, já passou. Eu quero só que você feche os teus olhos. E nessa oração você não vai orar pelos outros, você vai orar pela tua casa. Você, homem, vai orar pela tua esposa, vai orar pelos teus filhos. Você, mulher, vai orar pelo teu esposo, vai orar pelos seus, você vai clamar. E o Deus que ouve orações vai ouvir. Pai, no nome de Jesus,
Nós ministramos a Tua palavra e nós queremos a essência da Tua palavra agora. Deus, se nós te amarmos por medo do inferno, nós joga-nos dele. Se nós queremos apenas o céu e te amarmos por isso, tira-nos dele. Mas se nós te amarmos pelo que Tu és nesta noite, se nós te amarmos pelo Deus que Tu és, não esconda a Tua Shekinah destas famílias nesta noite. Começa a tocar em cada família, em cada casal, em cada pai, em cada mãe, seja presencial, seja pela internet. Toca agora, Espírito Santo de Deus. Eu oro agora, repreendo todo espírito de enfermidade, no poder do nome de Jesus. Eu ordeno, bata em retirada agora. Problema de coração, problema de câncer, problema de depressão, problema de insuficiência renal. Em nome de Jesus, diabetes, eu repreendo no poder do sangue de Jesus. Espírito de suicídio, eu te repreendo no sangue de Jesus. Espírito de separação, de divórcio, bata em retirada no poder do sangue de Jesus. Toda obra de ocultismo é desmanchada agora no poder do sangue de Jesus. No poder do sangue de Jesus, obras alojadas no estômago, desapareçam agora no poder do sangue de Jesus. Toca, anjo de Deus, agora. Visita as pessoas que estão aqui na nave desse templo. Visita as pessoas que estão aqui, Senhor, aqui em cima no altar. Visita cada pai e cada mãe. Visita agora, Senhor Jesus. Visita as pessoas que estão acompanhando pela internet. Eu oro agora. Que receba o Teu fogo, que receba a Tua graça, que receba a Tua glória. No nome de Jesus. Amém e amém. Abraça a tua família e diga: eu te amo. Eu te amo. E a gente vai junto. Fogo do céu. Volta para o teu manto adorando o teu Senhor. Temer porque se eu estou, eu vou desfilar. Eu batalhar. Eu vou viver. Eu vai viver. E as promessas eu vou repetir. Haja o que houver, venha o que vier. E as promessas eu venho. Senta adorando o nome do Senhor. 30 segundos, pastor. Tem gente que até chegar em casa vai receber um milagre. Vocês vão ouvir testemunhos dessa noite. Vocês vão ouvir, arrepiou tudo, né? É isso, né? O Espírito Santo está te tocando aí, ó. Há uma unção. Há uma unção extraordinária aqui nessa noite. Volta para o teu banco adorando o Senhor. Volta para o teu banco adorando o Senhor. Deus é o Deus de milagres. Queridos, quem que é o líder de jovens aqui? Vem cá. Ó, convite especial para vocês aqui, ó. Quando quiser escrever um livro com a juventude, nós estamos à disposição para fazer com vocês o que fizemos lá com 2 irmãos e que estamos fazendo com dezenas das nossas igrejas. Você que tem o sonho de escrever um livro, nos procure. Nós estamos aí para transformar o teu conhecimento, para evangelizar, seja em negócios, seja em finanças, seja em empreendedorismo, seja professor, seja pastor, na área que for. Deus quer usar a mensagem que arde no teu coração para evangelizar. Pastor Valmir, muito obrigado. Leve os nossos olhos em oração. Coloque o nosso nome embaixo do teu joelho. Porque tudo que a gente precisa de vocês é cobertura espiritual para fazer o que nós estamos fazendo. Que Deus abençoe.